Olá, amigos. Nosso curso de cálculo hoje traz uma equação diferencial ordinária, em que a gente vai resolvê-la dando sua solução geral passo a passo. Nós temos aqui a equação EDO, equação diferencial ordinária. Y' é igual a y sobre x ao quadrado mais 1. Esse y' é a mesma coisa que dy dx. Então é o seguinte, dy dx é igual a y x ao quadrado mais 1. Uma grande dificuldade de meus alunos na resolução dessas equações, às vezes, é a confusão que eles fazem. Na realidade, a gente tem que separar tudo que for y de um lado, tudo que for x de outro lado. Nesse caso, a gente consegue solucionar de um modo mais fácil. Perfeito? Então, colocando aqui essa equação, a gente observa o seguinte, que se eu fizer aqui uma transformação, eu posso, por exemplo, colocar esse dx para o outro lado. Então, vai ficar dy igual, veja bem, é como se fosse aquela multiplicação aqui, né? Y sobre x ao quadrado mais 1, x ao quadrado mais 1, que multiplica esse dx, para o outro lado, certo? A partir daqui, a gente pode tentar separar o que for y e o que for x. Observe bem o que eu vou fazer. Eu vou, no caso, passar esse y aqui para esse lado. Olha bem, dy, então o y vai ficar aqui embaixo, olha. E aqui era y, ficou só um 1 aqui, porque ele foi para cá, o y. Então, 1 sobre x ao quadrado mais 1. E isso v dx, que é o que está aqui à direita. Então, a gente pode fazer com uma outra transformação aqui. Para resolver essa equação, então o que é que eu faço? Eu vou integrar do lado esquerdo e também tenho que integrar do lado direito. Então, vai ficar integral de dy sobre y, isso igual a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1. Isso dx. Agora veja bem aqui a situação. Só para facilitar, porque a gente quer as tabelas, né, já preparadas, ou se você já tiver de cor o resultado disso aqui, porque você não vai poder, às vezes, deduzir tudo isso em uma prova, né? 1 sobre x dy, certo? Olha o que eu fiz. Eu apenas tirei o dy daqui, passei para cá e deixei um aqui, porque 1 vezes dy é dy. Certo? E esse desse lado aqui ficaria do mesmo jeito. X ao quadrado mais 1 dx. Perfeito? Bem, continuando a resolução, nós teríamos o seguinte. Veja bem aqui, olha. A gente sabe que, por exemplo, a integral de 1 sobre o du, perfeito, é igual ao logaritmo da integral de 1 mais um constante, perfeito? Mas, então seria assim, integral de 1 sobre 1 du é igual a logaritmo. Na realidade, seria logaritmo de módulo, mas a gente considera só um positivo mesmo aqui, certo? Logaritmo de 1 mais uma certa constante, perfeito? Eu vou chamar aqui de C genericamente. Então, esse daqui, esse U aqui é representado pelo Y, né? Então, vai ficar o quê? Muito simples. Logaritmo de y mais uma constante. Eu vou chamar de C1 porque eu tenho uma constante de um lado e do outro. Vocês vão perceber isso já já. E eu vou representar as duas. Eu poderia não representar, mas eu prefiro assim porque facilita o entendimento. Aí nós temos o que aqui? Olha? Eu tenho isso aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx. Isso aqui é igual, perfeito? Aqui. É igual a isso aqui. Ó. 1, representando tudo genericamente como 1, né? Seria u ao quadrado mais 1, daquelas nossas tabelas de derivadas e integrais, du. Isso aqui é igual a arco tangente de 1. Arco
tangente de U mais uma constante. Aí você vai dizer, professor, eu não estou botando constante aqui estou, mas aqui genericamente eu poderia chamar essa constante de C, por exemplo, de C1, como eu chamei aqui, e agora eu vou chamar de C2, como eu chamar aqui. Isso aqui apenas é uma representação. Então, o que é que seria isso aqui? Aqui é igual a logaritmo natural disso mais C1, e aqui seria arco tangente. O que é o meu U? O meu U nessa daqui já é X. O meu U aqui era Y, né? Então vai ficar arco tangente de X. Perfeito? Mais eu vou chamar de C2. Agora, para cá, eu vou fazer só a transformação. Olha. Eu tenho C1 aqui e C2 aqui. Eu vou fazer apenas o seguinte. Logaritmo de Y, eu vou passar o C1 para lá, seria igual a arco tangente de x mais C2 menos C1. Né? C1 aqui é positivo, passa para lá negativo. C2 menos C1. Então, o logaritmo natural de y seria igual a arco tangente de x. O que é C2 menos C1? C2 menos C1 eu posso interpretar por uma constante qualquer. Eu posso chamar até de C, mais C, que é uma constante 2 menos uma constante 1. Perfeito? A partir daqui, você vai fazer uma transformação que é simples. Você sabe, por exemplo, que ln de x é igual a log de x da base e, que a representação ln é isso, né? E o que é um log? E se isso aqui for igual, por exemplo, a um certo z, né? Se isso for igual a um certo z, logicamente, como é que eu resolvo isso aqui? Eu pego E, que é o número de Neper, que eleva a z igual a x, né? Seria E elevado a z igual a x. O que nós vamos fazer aqui. Ó. Aqui é a mesma coisa que ser log de y na base E, que é igual a arco tangente de x mais a constante. Perfeito? Bem, agora a gente vai passar justamente para uma outra fase aqui da resolução. O seguinte. Olha aqui. Isso aqui, o E eleva a isso, seria igual a y. Então, y vai ser exatamente igual a E elevado a arco tangente de x mais c. Se a gente observar na propriedade que a gente tem, se a gente tivesse essa propriedade aqui, ó, por exemplo, a elevado a, por exemplo, aqui a b mais vamos supor aqui t. Isso aqui, o que é que seria? Seria igual a elevado a b, né? Multiplica a elevado a t. Perfeito? Aí nós vamos fazer aqui. Ó. Então, o y seria igual a E elevado a arco tangente de x que multiplica E elevado a c. Exatamente isso que eu fiz aqui. Ó. Prestem bem atenção. Então, o y seria igual a quê? O y seria igual a... Eu posso até colocar E elevado a c aqui na frente, trocar, inverter esses dois aqui. E aqui é elevada a arco tangente de x. Perfeito? Ora, eu posso dizer que E elevado a c é igual a uma constante k qualquer, que é o número de Neper elevado a uma outra constante. Então, implica que o meu y é igual a k, que multiplica E elevado a arco tangente de x. Perfeito? Que seria a nossa resposta. Caso vocês não tenham compreendido,
Por favor, retomar o vídeo, né, para uma nova visualização da resolução da questão. Porque é muito importante na EDO, Equação Diferencial Ordinária, que você faça exercícios, porque sem exercício você não sedimenta a matéria que você estudou. Grato pela atenção, continue a avaliar nosso canal, né, a se inscrever nele e a gostar dele. Até a próxima.